uma base, um creme. É um creme para poder contornar o rosto da marca Oriflame. Não sei se é Oriflame ou se é da Avon, já não lembro. Então eu vou aplicar na minha pálpebra para servir como fixador de sombras. Com um pincel de esfumar, eu vou pegar esta sombra marrom ou castanha. É da marca Statement Eyes, é na cor 20. Então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e um pouco mais para cima da pálpebra móvel. Como eu tenho os olhos pequenos, então aplico assim um pouco mais acima para poder ver a sombra e fazer um efeito de um olhão maior para abrir o olhar. E logo em seguida vou aplicar esta sombra da L'Oréal Paris Smoke na cor 301 para poder fazer um degradê, não é? Então eu vou aplicar puxando para fora, fazendo um triângulo. É uma sombra, ela é uma cor, não sei explicar, é um lilás escuro, tem um pouco de brilho, mas é uma sombra muito bonita. Esta sombra estava em promoção, compravas duas e levavas uma grátis. E depois eu venho com o pincel que eu apliquei a sombra castanha. Então vou dar uma esfumadela. Embaixo dos olhos também, para poder ficar escuro. Vou aplicar a sombra castanha, marrom, embaixo dos olhos, porque eu queria que ficasse um degradê, não é? A mistura de duas cores, a castanha e a Smoke da L'Oréal, que é um lilás fechado. Sim, com esse pincel que eu apliquei a sombra lilás da L'Oréal. Então vou aplicando, puxando para cima dos olhos, para ter aquele efeito pontiagudo nos olhos, né? Para fora dos olhos. E agora com a minha paleta da Naked Tool, com um pincel esponjinha, que eu tenho uma esponjinha pequena, vou aplicar a sombra desta paleta da Naked Tool chamada Half Bucket. Eu penso que é assim que se pronuncia. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. E no canto lagrimal também do olho, para poder iluminar o olho, para não ficar um olhar assim muito fechado. E aí eu venho com este pincel de esfumar e vou esfumando entre a cor dourada e a castanha. Pronto, no canto do olho eu quis aplicar um pouquinho de preto, então eu apliquei com o lápis da marca, já não estou a ver a marca, eu penso que é da L'Oréal,
não, é da Maybelline New York, chamada Master Smoke. E aí eu venho com o pincel, esfumo, para não ficar muito marcado. Sempre que eu passo o lápis, depois venho com o pincel para poder esfumar. Bom, aí eu mostro o lápis, sempre esfumando o olho. Isso vai criar um degradê, né, das três cores, tanto a dourada, a cor dourada, a cor castanha, a cor e a cor meio vinho. A outra sombra é meio vinho, a outra que eu dizia que era lilás é meio vinho, bem escura. Então com essa esponja do lápis vou aproveitar e vou esfumar embaixo dos olhos para poder ficar com um olhar marcante. É sempre bom esfumar, sempre. E com um pincel eu vou delinear a pálpebra móvel. Este pincel é da L'Oréal Paris Superline Perfect Clean. Isso ajuda muito quando se vem colocar os cílios postiços, né? Para não ficar para não ficar um pouco, como dizer, artificial, né? Então esse delineado ajuda muito mesmo a tapar aquele efeito artificial. E com a sombra Shopper da paleta Naked Tool, com este pincel um pouquinho pequeno, vou aplicar esta sombra no ponto lagrimal do olho para poder iluminar. Esfumo um pouquinho. E agora vou iluminar embaixo da sobrancelha com LA Colors. Depois de aplicar o fixador para aplicar a sombra embaixo da sobrancelha, o look é este. É o look final para a noite. É um visual super chique para poder sair à noite. Já tinha aplicado um batom da Chanel na cor 104 e agora eu aplico um lip gloss ou labelo, como preferirem, ou também pode ser chamado de balm, né? Dura 8 horas, sim, dura 8 horas. Dá um efeito 3D, volume e brilho. Então este é o look final. Este visual já é para dia, pode sair para a universidade, para um trabalho ou mesmo uma festa, já que o olho é neutro, um pouquinho marcante, então aplica-se um batom ou um gloss menos chamativo. E é este o look final, espero que gostem. Beijinhos e tchau!